Então eu defendo muito isso, né? Que não é interpretação. Esses são desenhos técnicos de vários sítios e alguns nem são de lá, são da Paraíba, são de outros lugares, mas é porque tem uma semelhança estilística ou temática. Esse aqui nós vimos, vocês lembram? Mas olha, em outros lugares, em outros estados do Brasil, aparece essa fila de gente. Esses também estão fantasiados, mas não é igual, mas é análogo. Aqui parece um monte de árvore andando, né? Olha aqui. Que será isso? Que tem um cortejo com uma coisa que remete a árvores e depois aparecem duas figuras imensas, né? O método é esse, né? Tem a escala, isso é técnico. Então a gente começa a olhar, começa a comparar para poder afirmar alguma coisa. Essa é uma ampliação, né, deste. Tá vendo os pés? Mas se você não olhar direito, você não sabe o que é isso daqui, se são pessoas ou não. Ah, esse aqui é um desenho, mas na realidade, olha como é difícil ver. Tá assim, ó. Por causa das sobreposições. Essas sobreposições, elas eram feitas em cima dos desenhos, eles ainda estavam visíveis? Eram de fato desenhados por cima da Sim, e você sabe... Não, e você sabe a época de um e a época de outro. Às vezes é 1000 anos. Então, esse é o trabalho técnico que é muito importante. Eu tenho, por exemplo, isso aqui é de uma época. Então eu estou separando as épocas para poder olhar para isso daqui, para eu uma hora conseguir entender um pouco o que é isso daqui, né? Essa cena, ela está meio num teto. E você vai lá, você fica uma hora olhando. Eu falei, cada coisa você vai tentar, né? Então, por exemplo, fala, isso aqui eu já conheço, já vi. Tá igual aqui, ó. Onde mais que pode ter um negócio desse? Falou, aqui tem outro, aquele com a coisinha na cabeça. Tá, aqui eu já vi isso aqui, né? Eu vou meio identificando o que eu já conheço. Mas eu falo, mas por que esse servídeo, olha o tamanho desse e daquele lá, né? Aqui parece uma árvore que anda, e, né? Tudo isso está junto, num teto. Isso é um desenho, né? Ó, vamos separar aqui. Vocês estão vendo que isso aqui é um ato sexual? Estamos na mesma cena, ó. Por que eu fiz aquilo lá? Já nem me lembro. Porque aqui também tem um ato sexual. Aqui tem. Nós já vimos isso aqui, isso já passou, né? Tá ali, o ato sexual, tá lá. Esse lema desse parto, mas olha, isso aparece em outros lugares. Olha aqui, ó. Olha este. Esse aqui é muito estranho também, tá vendo? Aqui tá a penetração, ó. E tem como se fosse uma criança no meio. E essas mãos que estão lançando essas coisas aqui. Olha, isso aqui é uma vagina. A vagina, ela é representada como um círculo vazio. Ó, será que isso aqui é um nascimento? Vejam isso, né? Vários lugares. Isso aqui é masturbação. Olha esse cara, ele está assim numa boa, assim, ó. E parece Pompeia. Vocês viram em Pompeia que é o exagero, né, fálico, parece. Então aqui, ó, isso aqui é uma relação entre homem e mulher. Aqui tem o homem e a mulher e tem mais dois caras que estão puxando, segurando as pernas, né? Então tem o sexo solitário, tem grupal, tem várias modalidades. Isso aqui está parado, isso aqui é dança. Porque
A primeira forma musical é a percussão, né? É o pé no chão, ou é a percussão com a mão, e depois é o sopro. Foi achada uma flauta lá, e a gente não tem dúvida que isso daqui é uma representação de pessoas em movimento, inclusive com estilos diferentes, né? Essas sacolas aqui, o que eu ouvi lá é que eram umas cestas para carregar mel. E mel a gente sabe que sempre foi muito importante para os índios, né? Aqui tem, ó, um pouco, é uma caça, mas o cara tá com aqueles negócios na cabeça. E aqui tem um círculo, é uma dança, tem uma árvore aqui dentro, ó. E está desenhado um círculo. Vejam isso aqui. Isso é um desenho técnico, né? Não é que estava junto. Isso aqui é um jogo. Você tem uma quadra, tem uma divisão, tem 2 lá, 2 aqui, esses aqui só tem esse pauzinho. Esses aqui tem 3, 13, mais um e mais um. E depois tem esse negócio aqui. É só isso que está dito. Mas como eu estou falando que tem um nós, que tem um povo, que tem gente, você vê que essas pessoas tinham uma coisa lúdica, eles inventaram coisas para eles fazerem, né? Como isto aqui, esta roda, né? Esta fila, esse aqui a gente já viu, lembram desse? Também é de vários estados, não é só do Piauí isso daqui. Aqui é quando tem uma criança no meio, ó. Tem sempre uma criança. Ó, aqui tem. Ó, mas aqui são homens, não é pai, mãe, filho. Aqui tem essa bola aqui no meio, ó. Aqui tem esse. Então é troca, né? Tem uma coisa intermediária e tem, né, um relacionamento. Olha aqui, o pequenininho aqui. Aqui de novo é um grupo, todo mundo com a mão assim. Isso aqui aparece muito. Aqui está o tridígito e são 2 mulheres encostando o traseiro. Isso aí, e com a mão assim. Então o que era isso? A dança do bumbum, ninguém sabe o que é. Mas aparece muito esse, ó, aparece muito, a gente apenas registra. E de novo vê esse negócio aqui assim, ó. E aqui é o tema da árvore. É um com 2 galinhos, como esse, ó. Aqui, ó, muda o estilo, mas é uma árvore. Aqui um bando de gente com os braços levantados. Esses treparam na árvore, ó. Acho que nem preciso falar mais, né? Esse esqueleto tem 10, 11 mil anos. Foi achado lá, ao pé dessas pinturas. Então foi feita a datação. E o gene é negroide. Essa cabeça, ela está lá no museu de lá. Ela foi inteirinha colada porque ela estava esmigalhada, porque caiu uma pedra em cima e foi achada assim, prensada. Esse esqueleto está quase inteiro. Tem poucos esqueletos, viu? Porque devia ter muita água, aluvião que levava os ossos, então alguns... Esse colar foi encontrado num desses esqueletos de 9 mil anos, mais ou menos. Isso são 2 machados de pedra maravilhosos, nessa forma de meia-lua, que estava junto com um corpo enterrado. Isso é cristal de rocha, é uma ponta de seta, que é uma joia, assim, impressionante. Mas olha a capacidade de fazer isso, né? Agora vamos comparar rapidamente. Então, na Europa, nós temos especialmente na Espanha, Altamira, El Castillo, e na França, Lascaux e Chauvet, que foi descoberta há poucos anos atrás, o Wim Wenders, né, que fez um filme fantástico, que todo mundo tem que ver, entrando na caverna, e ele sente que aquilo é um cinema pré-histórico, né, que parece que ele está entrando no cinema. Aqui a população, a África está aqui, né?
ela foi para o Oriente Médio, e do Oriente Médio ela veio para cá, e aqui ela parou. O Homo sapiens ele parou aqui, né? Não foi para lá. Então veio do oeste, e na origem todos saíram da África, né? A mãe África. A Eva negra. Quem que me perguntou do feminino? Isso daí é linda, essa figura, é uma coisa evolucionista. É a Eva, mas a Eva é uma negra, que a verdadeira matriz é uma fêmea negra na África do Sul, de onde resultou toda a humanidade, né, atual. Bem, Altamira, essas pinturas foram descobertas por acaso nas terras de um homem, que era um espanhol rico, sei lá, e acho que a filha estava brincando, achou uma caverna, entrou e voltou e falou: pai, vem ver o que eu achei. E estavam essas pinturas, 1890, acho, e disseram que isso era uma fraude, que isso era uma bobagem, que isso não era verdade, até que era o começo da arqueologia e da descoberta das pinturas, né? E aqui são bisões, em especial, mas tem cavalos, tem felinos, em geral pintados no teto. Então, Altamira, 25 mil até 10, pinturas e gravuras de animais, figuras geométricas e mãos. A pintura é extraordinária, é muito diferente da pintura brasileira. Olha aqui um geometrismo. São espetaculares as pinturas, né? Mas, de novo, isso é um retrato de um animal, ou aqui é um poder espiritual, isso é uma coisa xamânica, isso aqui foi visto num estado alterado de consciência, e tem um monte de pesquisa sendo feita. E me lembre de falar isso do estado alterado, que é uma coisa super importante. Aqui são incisões, não sei se dá para ver direito, e as mãos. O tema da mão existe muito no Brasil, existe no mundo inteiro. Tem algumas que é em negativo, é como se você borrifasse uma tinta e ela faz o relevo da mão. A outra é carimbo, né? Você passa a tinta aqui e carimba. Até uma criança faz isso, não faz na escola? O que é isso de eu botar a minha mão, né? Eu sou. É a consciência de si, né? A mão, eu marco a minha mão, até a gente fala isso, né? Eu pus a mão nisto, Estão lá essas mãos. No Piauí não tem muito isso de mão. Chauvet, na França, 30 mil anos, 435 figuras de animais, 10 representações de mão, não há representação da figura humana completa. Não há. Esses são fantásticos, né? Tá vendo? Isso aqui é uma espécie de rinoceronte, né? Os cavalos de lá são... Esse cara aqui, The Mind in the Cave, que eu indico também, A Mente na Caverna, né? É do David Lewis Williams. Ele é da África do Sul e ele estudou essas cavernas. É maravilhoso o livro dele, mas o que ele vai falar é dos estados alterados de consciência, porque para ele as cavernas eram lugares de iniciação espiritual. Então quem entrava lá não era para fazer turismo ou para vamos visitar. Era tão forte a entrada, você entrou, aquilo era escuro, quase não tinha ar, algumas você tem que se abaixar, é entrar nas entranhas da terra para ter uma iniciação espiritual, como a gente sabe que em outras culturas aconteceu. E era tudo muito escuro, mas foram até encontradas lamparinas de barro, então aquilo se tinha que levar fogo, e a visão desses animais
era uma visão espiritual. É como se aqui você estivesse vendo o espírito encarnado no animal, que podia também estar encarnado num xamã, e essa força teria poderes sobre os humanos. Então aquilo era um ritual iniciático, secreto e super importante, não era abrigo para passar o tempo lá dentro, né? São os estudos atuais. E o que eu queria falar, eu notei, mas isso é mais 2 anos de estudo, porque tem na bibliografia estudos assim: visões produzidas pela mescalina, visões produzidas pelo LSD, visões produzidas pela droga tal, pela droga tal, pela droga tal, em tal povo, um monte de estudo, inclusive de neurologistas. E eu fiquei muitíssimo interessado porque é uma constante. Então, as drogas alucinógenas, elas promovem de maneira uniforme, atravessando o tempo e em culturas diferentes, coisas constantes, como uma cosmogonia em 3 níveis. O nível aqui, o nível do céu, o nível sub, que pode ser submundo, ou o nível da água. O reino dos pássaros, o reino dos peixes. Depois, o humano com cabeça de pássaro, com asa que voa. Ou o humano com metade do corpo dele é de um quadrúpede. Como isso aparece em várias, supõe-se que nas religiões de transe ou xamânicas que usa elementos alucinatórios, as alucinações são parecidas e levam a imagens míticas parecidas. Ora, isso bate com o que o Jung falou das constantes arquetípicas de imagens míticas. Então, o que está se descobrindo é que o arquétipo tem um correlato neurológico num estado que não é o estado de vigília do ego, é num estado alterado. Então, é a parte química do arquétipo. Eu adorei isso. Eu não sei o que o Hillman ia achar disso, mas eu achei que isso daí é um avanço da pesquisa. É como a alteração do estado de consciência, ela leva sempre para a mesma coisa. Se falar a verdade, está lá. O sagrado está lá porque tem uma repetição. Mas é um jeito da gente entendendo como converge, né, a neuroquímica e a psique. Como elas convergem. Para mim, isso só ajuda a explicar mais. Na bibliografia tem o nome de montes de estudos assim. É coisa para quem quer procurar tema novo. Então, hoje, um cara como esse, ele faz uma leitura xamânica da pintura, não é assim. Porque antes diz assim, isso aqui é magia negra, você pinta o animal que você quer caçar, porque assim você tem uma influência sobre a caça. É muito bobo falar isso, não era nada para influenciar a caça, isso não tem nada a ver com caça. Isso tem a ver com alteração dos estados de consciência, não tem a ver com caça. Mas o período dessas pinturas e as nossas... É mais ou menos concomitante. Essas aqui têm 12, 14 mil anos. Está batendo, entende? Então também você pode falar, e as nossas cabritinho lá que a gente viu, será que também não é uma coisa xamânica? A tendência é a gente começar a fazer uma leitura assim. Não é só porque, eu vou pintar o animal que eu cacei. É pouco. Né? A elaboração do desenho. Sim, né? Claro. É porque isso impactava quem via, né? Tá vendo aqui tem uma coisa riscada. Tudo isso é muito trabalhoso de fazer, né? Imagina quem fez isso. Isso a gente não sabe, por exemplo, a gente fala era homem que fazia, será que mulher fazia? Nós não sabemos. Num grupo social, os pintores eram um grupo específico, eram os artistas ou todo mundo pintava? A ideia é mais que era uma especialização, já tinha uma desigualdade social. A desigualdade social não foi criada pelo capitalismo, ela foi criada pela evolução.
A desigualdade, não a injustiça, a desigualdade. Olha a proporção, né? Que é uma pessoa e aqui, isso é Lascaux, né? Bom, você teve lá, eu não tive, mas deve ser um negócio realmente de impactar demais a gente. E é muito longo, é um longo percurso, né? Aquele touro aqui à direita, em cima, ele tem mais de 3 metros de comprimento. É monumento. Essa dimensão. Impacta muito a gente, né? Você vê a galhada que você tinha visto. Isso aqui é o galho desse cervo aqui. Pode estar estilizado. Agora vejam aqui, ó. Esses que estudam estado alterado falam de um fenômeno entóptico, que é você começar a ver pintinhas e risquinhos e coisas geométricas, que tem gente que vem e vai no oculista e ele fala, você está com não sei o que lá. São fenômenos ópticos normais, alguns anormais e alguns num estado alterado de consciência você vê padrões geométricos e eles são iguais. Independente da cultura, aparece coisas... Olha o retângulo aqui, que lembra aquele retângulo? Mas e o que esse retângulo está fazendo aqui? Isso aqui é naturalista. E aqui vem um retângulo e vem essas... que seria indicativo de que quem está pintando está tendo visões. Está tendo visões. Então a pintura é o registro do que é a consciência. A consciência não é só o dia a dia, a consciência é mágica, a consciência ela te leva, né? É o registro desse fenômeno, né? Eu tenho consciência de que eu tenho uma coisa incrível em mim que são as minhas alucinações, por exemplo. Isso é Lascaux também, né? Ó, você vê aqui de novo, tem um padrão geométrico e já se estudou muito, né? Porque alguns parece que eles estão vivos, parece que eles estão andando, que eles saem de uma névoa e você vira e de repente tem um cavalo vindo na tua direção. Era uma coisa... Eu não fui lá, num livro não dá para saber, mas é o que os relatos falam. Bom, esta é a única figura humana das 4 cavernas. Uma. Vocês viram no Piauí o que tem? Lá tem uma. Está aqui, itifálico, cabeça de passarinho. Olha o pé. E tem este cetro com um passarinho na ponta. Esta cena, já falaram 1000 coisas, porque esse bisão, ele tem um corte que as vísceras dele estão saindo. Aqui pode ser uma arma. Então, o bisão está atacando este homem. Esse homem está caindo ou ele está voando. Mas que homem que é esse que tem essa cabeça de pássaro? Quer dizer, isso é uma visão. Isso não é uma cena. Agora, é a única representação humana. Isso é para nós. Por que no Piauí tem tanta gente fazendo tanta coisa? Então, é isso que eu chamo de genoma da alma. Quer dizer, na nossa... O que você está rindo? É engraçado? Não, que ela está falando assim, lá tinha muita suruba no Piauí. Mas tinha, mano, mas é isso mesmo, quer dizer, é muito, é gente, é uma coisa muito quente, muito viva, né, de gente. Diga. Essa imagem fica dentro da Lascaux, mas ela é uma caverna dentro da caverna. Há um orifício no solo, que desce 4 metros. Quando ela foi aberta, tinha uma corda ali, sim. de corda, e é lá embaixo que está a única figura humana. Portanto, é um lugar de iniciação, né? Que você não é de passagem, né? Aqui tem um mapa de Lascaux que me ajudou muito a... Deixa eu ver se eu acho já. E sabe quando tem esses mapas, ajuda a gente a ver onde que está. Que isso também tem um significado. Na entrada tem uma coisa, lá no fundo é outra. Quer dizer... Para nós, comparando, é uma coisa iniciática, né? Você vai entrando e vai ter. Agora, iniciação, o que é? A alteração da tua consciência. É você perceber que o mundo é muito mais do que aquilo que você está enxergando, né?
Então, só para comparar, eu peguei uma aleatoriamente, né? Tem um animal, tem... Agora, como nós vimos toda a amplificação da figura humana, e aqui não tem, porque só tem essa, fica colocar. Eu só estou colocando isso, falando, a nossa coleção de imagens tem um monte de gente. Nas europeias, não tem. Não vamos julgar nada, só vamos constatar isso. Na Europa toda só tem essa figura ou é Lascaux? Não, das 4 cavernas mais importantes, a única que tem é Lascaux e só tem essa. Não tem outra. Não tem outra. Então eu vou terminar fazendo a minha leitura, depois de passar por tudo isso, eu digo, é um ritual.